A nossa história começa em 2019, o último ano normal antes do mundo acabar. Eu ainda estava na escola e na época eu era um menino muito feio em relação aos demais. Tudo que eu queria saber era jogar videogame e ver anime, comportamento normal de um menino sem muitos amigos na pré-adolescência. E eu era diferente dos outros meninos da minha sala, porque além de eu obviamente ser nerd, eu era tímido e eu era muito recluso. Pra piorar, eu era baixo pra caralho, tipo, do tamanho das meninas praticamente. E isso fazia com que eu fosse alvo de piadas de vez em quando. E não era sério demais para ser considerado um bullying, mas ainda assim era desagradável e era algo que feria minha reputação. Eu nunca fui um cara que queria namorar, porque eu era muito tímido e dois, porque eu sabia que eu era feio demais para ter esse privilégio. Entretanto, era inevitável que uma hora ou outra eu ia começar a reparar uma menina. E assim aconteceu. Eu comecei a me interessar por uma menina da minha sala. Ela era mais alta do que eu, por volta dos 1,70 m, e ela tinha um cabelo castanho muito bonito. E só isso já foi o suficiente para me chamar a atenção. De vez em quando ela falava comigo para pegar cola ou ajuda nas lições, e eu me sentia um pouco feliz com isso, mas eu sabia que eu não tinha a menor chance com ela. Dito isso, eu não conseguia parar de sonhar uma realidade onde a gente namorava, e eu beijava ela todos os dias, mesmo que eu não soubesse beijar ainda. Então, ficou na minha cabeça que eu tinha que ao menos tentar ter algo com ela. A primeira coisa que eu fiz foi tentar ser um mau aluno, interagindo com os meninos do fundo. Só que isso não deu muito certo, porque eu realmente não conseguia passar essa impressão para ninguém, e os meninos do fundo provavelmente achavam que eu era viado. Decidi então que a melhor alternativa para mim ia ser finalmente começar a cuidar de mim mesmo, fazer caminhada, exercício, cortar o cabelo e coisa do tipo. Só que eu desisti muito rápido dessa ideia porque eu era muito sedentário e ninguém reparava quando eu cortava o cabelo, porque eu continuava feio e baixo. Sem rumo, eu percebo que eu preciso de uma ajuda externa. E como eu já disse antes, eu não tinha muitos amigos, salvo uma pessoa ou duas da minha sala que eu conversava. Mas eu não confiava neles o suficiente para me abrir. Era muito provável que eles contassem para todo mundo e aí sim eu começasse a sofrer bullying. Mas aí eu lembro que eu tinha um colega de outra série, vamos chamá-lo de Matheus. Matheus era um cara consideravelmente mais arrumado do que eu, nerd também, só que mais sociável, com um corte de cabelo melhor e mais importante, ele era alto. Só que a gente se tornou amigo do mesmo jeito, porque ele era o único que também gostava tanto de anime quanto eu. Aí a gente de vez em quando discutia sobre jogos e animes, compartilhando as minhas opiniões e tal. Como eu era semi-íntimo do cara, eu cheguei até ele em um intervalo e eu expliquei minha situação. Matheus, como era um cara sociável, conhecia muita gente e uma dessas pessoas era logo a menina que eu gostava. Matheus me disse que em breve era o aniversário de 13 anos dele e que ele ia dar uma puta de uma festa, provavelmente a maior da vida dele, no salão de festas do prédio dele, dizendo que até ia trazer bebida escondido e que ele ia convidar aquela menina pra me ajudar. Eu fiquei relutante, né? Porque beber e fazer merda não é o tipo de coisa que um nerd fudido igual eu costumava fazer. Mas ainda assim, eu sentia que era a chance perfeita pra eu conseguir ficar com ela. Conforme os dias foram passando, eu ia conversar todos os dias com o Matheus. Ele me dava dicas de como beijar uma mulher, ou de como conversar com uma mulher. E eu apenas ouvia tudo isso e eu me sentia cada vez mais confiante. Matheus era o único cara que conseguia fazer eu ter esperança em alguma coisa. Um dia antes da festa, Matheus me convida pra casa dele pra poder jogar. A gente gostava muito de Naruto Ultimate Ninja Storm, e eu nunca tinha jogado o 4 porque ele não tinha saído para Xbox 360, e como ele tinha um PS4, eu obviamente aceitei ir. No meio do caminho, eu lembrei que eu não tinha comprado nenhum presente para a festa dele, e eu comecei a me sentir mal. Logo eu fiquei tímido quando eu cheguei na casa dele. A casa estava vazia, a mãe e o pai dele estavam fora e ele era filho único, então só tava eu e ele lá. Matheus foi muito gentil comigo, eu nunca tinha ido na casa de um amigo antes, só dos meus primos, e além disso eu tava tímido porque eu tava sem presente para a festa de amanhã, né? Só que do mesmo jeito a gente ficou muito tempo jogando. E uma hora a gente deu uma pausa, porque ele tava com fome e ia pedir uma pizza. Foi nessa hora que ele começou a falar comigo sobre o dia da manhã. Isso eu tava empolgado. E eu ainda tímido, né, disse que sim. E ele então percebeu que eu tava tímido. Ele não gostou do meu tom. Ele disse que eu tava muito estranho e que eu tinha que me animar pro dia da manhã. Eu tinha que ter confiança. Ele então interrompeu tudo que ele tava fazendo para começar a dizer que na verdade eu era bonito sim. E o fato de eu ser baixinho não me atrapalhava em nada. Eu rapidamente deixei para trás minha timidez ouvindo as palavras de Matheus. Eu fiquei inspirado de verdade, porque ninguém nunca tinha me dito algo assim antes. Meu pai me dizia que eu tinha parado de jogar, meu irmão era pequeno demais para se importar comigo e minha mãe só falava comigo para pedir para arrumar meu quarto. Então, as palavras de Matheus me alcançaram de uma maneira única. E depois disso, a gente começou a contar histórias e piadas um pro outro, até que ele abre a geladeira enquanto a gente comia pizza e me dá uma lata de cerveja. Eu tento negar, afinal eu achava que um gole de álcool já me deixaria bêbado, mas ele insistiu que eu bebesse junto com ele, e como eu não tinha coragem de negar as coisas que ele dizia, eu fui lá e tomei.
Depois disso a gente foi jogar mais e eu realmente não queria voltar pra casa, então eu decidi que ia dormir ali, sabendo que iria tomar bronca da minha mãe mais tarde, mas eu não ligava. Matheus era meu melhor amigo agora. Matheus dormia no sofá e eu dormi numa colcha no chão. E no dia seguinte, o grande dia, Matheus já não estava mais ali no sofá e os pais deles estavam em casa. Eu, tímido como sempre, cumprimento seus pais e pergunto onde Matheus está, e sua mãe diz que ele está com a namorada no quarto. E imediatamente eu fico surpreso, Matheus nunca me tinha me contado de namorada nenhuma. Eu então vou pro quarto falar com ele, só que ele tá lá com a mina dele, uma menina que eu não conhecia e que sinceramente nem era tão bonita como ele era. Eu então vou pro quarto para falar com ele. Ele me dá um oi e introduz sua namorada. A menina nem me dá oi, ela me olha como se eu fosse algum tipo de marginal. Eu saí do quarto, irritado. Matheus não ia mais falar comigo. Ele preferia conversar com aquela namorada feinha dele lá. O horário foi chegando e eu fui ajudando ele a arrumar tudo enquanto eu ainda estava muito desapontado com ele. Conforme os convidados iam chegando, alguns inclusive que me reconheciam da escola e acharam no mínimo curioso que um nerd como eu estava em uma festa, eu nem pensava na menina. Eu pensava como Matheus não era meu amigo de verdade. E como ele me trocou fácil. E eu comecei a pensar que as palavras que ele disse foram da boca pra fora. Então eu fiquei sem culpa nenhuma de não ter comprado o presente dele antes. Fiquei sentado em uma mesa, tomando uma Pepsi sozinho, ouvindo a música tocar e as pessoas conversarem. Eu vejo que Matheus me olha de longe, mas ele tá muito ocupado conversando com os amigos legais dele e a namorada dele, então ele me deixa ali e eu começo a pensar em ir embora e ir pra cá jogar Naruto Storm 3 sozinho. Mas é aí que ela chega e eu viro os meus olhos pra ela. Ela, a garota que eu gostava, havia alisado o cabelo pra festa e dava pra sentir no ar o perfume dela. Então eu mudo de ideia e decido que eu vou ficar assim. Só que eu não havia lembrado que eu não tinha coragem nenhuma de chegar nela agora. E eu começo a lembrar que na verdade eu sou feio e baixo demais pra poder chegar nela. O tempo ia passando e a cada 5 minutos eu repetia pra mim mesmo que eu ia me levantar daquela cadeira e ia falar com ela. Mas eu não ia, e a cada vez que eu não tinha coragem de me levantar eu me sentia mais e mais covarde. Depois de muito tempo eu me levanto para ir ao banheiro. E quando eu saio do banheiro eu já não sei mais o que fazer. Eu tava com tanta vergonha, tava com vergonha até de ir embora. Eu me sentia totalmente inútil, covarde, feio e derrotado. E é aí que eu vejo alguém na minha frente. Era Matheus, que disse que precisava conversar comigo. Eu, fingindo que estava tudo bem, vou falar com ele. Ele me leva para um canto mais distante do salão de festas e perto do estacionamento. Ele me diz que percebeu que eu estava tímido e pediu desculpas por ter me deixado para trás, me dizendo que não queria me abandonar e falando que gostava muito de mim e me considerava um grande amigo, de verdade. Eu fico muito emocionado com tudo isso e dou um abraço nele. E ele me abraça também, e esse abraço dura por um período muito longo. Eu acabo me soltando dele primeiro e ele coloca a mão no meu ombro, dá um gole em uma lata de cerveja que ele estava segurando e beija a minha testa. Eu não entendo porra nenhuma disso, eu fico muito confuso. Mas eu não podia negar que eu senti vontade de beijar a testa dele de volta naquele momento. Só que eu não fiz isso. Ao invés disso, eu agradeço e volto pro meu lugar. Eu volto e vejo que roubaram o meu lugar. Estavam lá a namorada feinha do Matheus e a menina que eu gosto, conversando juntas. Só que agora eu tava confiante. Eu falo para as duas que eu tava sentado ali antes, mas eu não me incomodava com a presença delas. Eu me sentei na terceira cadeira e decido que eu vou ficar conversando com elas. Eu tava até que me saindo bem, puxando assunto e mostrando assunto com as duas, mas nem tanto com a menina que eu gostava. Eu tava conversando mais com a namorada do Matheus. Ela parecia se interessar muito pelo meu conhecimento de jogos. Eu nunca tinha conversado tanto assim com uma menina. Eu passei a entender porque Matheus namorava ela. Eventualmente, a garota que eu gostava saiu da mesa e ficou só nós dois ali, ainda conversando sobre jogos. E é aí que ela me disse que ela queria mostrar algo no prédio que o Matheus havia mostrado pra ela antes, me levando pra um canto do estacionamento que estava coberto. Ela olha pros dois lados, como se estivesse procurando algo, e eu ainda seguia conversando sobre minha tentativa de pegar 1000G no Halo 3. Pra desbloquear a armadura fodona lá. Só que ela me interrompe, colocando a mão no meu rosto e fechando os olhos. E eu demoro mais ou menos meio segundo pra entender a intenção dela. Só que eu entendo que ela ia me beijar. E antes que ela possa fazer isso, eu vejo o Matheus chegando do outro lado, correndo em fúria. Ele puxa a namorada dele pra longe de mim e me puxa pela gola da camisa. Uma raiva que eu nunca havia visto antes dele. Eu tava com medo. Ele começa a me xingar e a gritar. E eu fico assustado pra caralho, porque ele com certeza ia me arregaçar no soco. Só que pra minha surpresa ele me puxa de novo, só que pros lábios dele. E aí ele me dá um selinho.
Eu me solto dele e eu começo a gritar também, chamando de filho da puta e viado. Só que ele começa a chorar e começa a pedir perdão várias e várias vezes pra mim. A namorada dele já havia ido embora e eu tava querendo fugir também, mas eu senti que eu não podia abandonar meu amigo chorando ali. Mas é aí que eu ouço uma voz grossa se aproximando, que grita o nome de Matheus. E essa voz pergunta com ódio por que tinha tanta cerveja jogada por aí. Era o pai de Matheus, que chega nele e dá um tapão na cara dele, dizendo que era pra acabar com essa festinha. Assim, do nada, a mãe e o pai dele pedem pra todo mundo que tava no salão ir embora. E enquanto eu tô indo embora, eu olho pra trás e eu vejo o Matheus repreensivo, com uma cara triste. Eu saio e eu vejo a menina que eu gosto comentando com as amigas o que aconteceu. E é aí que eu conto a história que Matheus era gay e tentou me beijar. E aí todo mundo começa a rir, em especial ela. E a gente continua conversando, até o ponto de ônibus, onde ela disse que gostou de mim e queria conversar comigo depois. E aí que eu volto pra casa feliz, né? Apesar de tudo, porque eu finalmente consegui conversar com ela. E eu sabia que eu ia finalmente falar com ela. Mas infelizmente eu fiquei doente no fim de semana e eu não pude ir pra aula depois. E quando eu me recuperei já era final de bimestre, ninguém mais estava indo pra escola. As férias acabaram e eu achei que eu tinha a chance de ficar com ela agora. Só que chegou a pandemia e não teve mais aula, né? Hoje em dia eu sigo ela no Instagram e eu vi que ela tá noiva de algum cara mais alto, mais bonito do que eu. Agora, Matheus, eu não tenho certeza. Eu acho que ele entrou pra igreja evangélica. Eu vi isso alguns anos atrás. Mas enfim, essa história de como pegar mulher sendo baixo e feio. A resposta simples é que você não pega. E a resposta complexa é que talvez você pegue, mas não vai ser do jeito e da maneira que você espere. Ser feio até tudo bem, mas ser tímido nunca dá certo. Então você vai ter que melhorar dessa condição de uma forma ou de outra. E agora você me pergunta se eu saí dessa ou não. E eu te respondo que eu só parei de jogar Naruto Storm 3 porque meu Xbox quebrou o leitor de disco e eu não arrumei até hoje. Então só aceitem que vocês provavelmente vão ficar solteiros por muito tempo, enquanto seus conhecidos e amigos vivem lindas histórias de amor, porque é assim que funciona a hierarquia da vida. Por mais histórias e conselhos, se inscreva no canal e ative o sininho.